Orar sobre os pés, em nome de Jesus. Vou pedir ao diácono Paulo que eleve a Deus em oração, entregando nas mãos do Senhor a total direção deste estudo, que o Espírito Santo de Deus, que se faz presente neste lugar, venha falar em nossos corações. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós exaltamos o teu santo nome nesta noite. Já agradecendo por esta oportunidade que temos, Pai, de aprender um pouco mais da tua palavra. Amém. E que o Espírito Santo nos deseja falar conosco, nossa mente, nosso coração esteja aberto para receber aquilo que é necessário. Conduz-nos da tua serva, Pai, durante também esse estudo, que ela possa poder falar aquilo que o Senhor colocar no coração. E que nós, meu Deus, tenhamos o entendimento necessário, Senhor. Que a tua palavra, para o teu estudo, nesta noite, venha nos fortalecer, venha nos ensinar. Venha até nos corrigir, meu Deus, se for necessário. Faça a tua vontade neste lugar, meu Deus, e que nós possamos aproveitar essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Podemos nos assentar. Em nome de Jesus. Amados, nós estamos, essas semanas que passou, né? Nós entramos neste estudo tão profundo que fala sobre o ministério de intercessão, sobre os intercessores. Ela foi falado vários assuntos, né? Como entrar no Santo dos Santos. Falamos sobre a diferença entre oração e intercessão. E eu creio que a igreja aprendeu bastante com esse estudo sobre intercessão. Semana passada nós falamos a respeito das nossas pernas espirituais. E nós lemos lá no Salmo 23, o verso 4, que fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Falamos a respeito dos nossos pés espirituais, e ali nós lemos o Salmo 119, versículo 105, que fala que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Falamos a respeito do útero espiritual, que lemos lá em Romanos, lemos também lá no Evangelho de João 7. Falamos também a respeito do nosso coração. E lemos no Salmo 51 que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? E ali nós fechamos com a armadura de Deus, que se encontra lá em Efésios 6, a partir do verso 10 ao 18, nos ensinando como que o intercessor deve entrar numa batalha. E quando nós falamos de intercessor, nós não estamos falando apenas do ministério de intercessão, porque todos nós, como servos do Senhor, todos nós somos intercessores. Essa é uma ordem de Deus, que nós devemos orar uns pelos outros, amém? Então todos nós somos intercessores e todos nós estamos numa guerra, todos nós estamos em uma batalha. E nós não devemos entrar numa guerra, nós não devemos entrar numa batalha sem estarmos revestidos, sem estarmos armados. Por quê? Todo soldado que vai para uma batalha desarmado, despreparado, com certeza ele vai morrer. Ele vai ser atingido e vai morrer. E da mesma forma é a nossa vida espiritual. Porque no mundo espiritual nós estamos em guerra. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz: vocês não têm que lutar contra a carne e contra a sangue, mas vocês têm que lutar contra principados e potestades, dominadores do ar. Então, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra demônios, ele está dizendo: há uma luta, há uma guerra. Só que o adversário de vocês é um adversário comum. Todos nós lutamos contra o mesmo adversário. E é Satanás e seus demônios, que tenta destruir a igreja de Cristo. Mas o Senhor, apesar de que ele já venceu esse inimigo na cruz, mas mesmo assim, pela sua infinita bondade e misericórdia, ele deixa para nós essa armadura. Essa armadura, ela é real. Ela é real e nós devemos tomar posse dessa armadura todos os dias,
antes de levantarmos da nossa cama, nós já devemos fazer a nossa oração e tomarmos posse dessa armadura. Através da armadura de Efésios 6, a nossa mente é protegida. Quantos têm lutado contra eles mesmos? Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa guerra, toda guerra espiritual, ela inicia na mente. E se a nossa mente estiver vulnerável, o diabo entra, faz ninho, faz festa, e isso não é de um dia por outro. Ele vai afastando a pessoa de Cristo, vai tirando dela a mente de Cristo, e ali vai colocando depressão, angústia, né, sentimentos, pensamentos que não provêm do Senhor. Então, nós não devemos entrar nessa batalha desarmados nem despreparados, mas precisamos de tomar posse dessa armadura de Deus. Todos os dias pela manhã, quando estou orando, eu peço ao Senhor: Senhor, revista-me com tua armadura. E eu ainda digo ao Senhor, movida pelo Espírito Santo, e coloque em minhas mãos todas as armas que eu irei necessitar para vencer esse dia sem negar o teu nome. Né? Porque a gente não sabe. Nós estamos ali, acabamos de acordar, e a gente não sabe qual é a batalha que nós vamos enfrentar naquele dia. A gente não sabe o que a gente vai ter que passar, né? Às vezes a gente acorda bem e de repente do nada aparece uma dor, ou do nada vem uma notícia que nos preocupa, e a gente lembra: não, mas eu tomei posse, eu estou preparada para essa batalha. O Senhor já colocou na minha mão, porque eu posso ter sido pega de surpresa, mas o Senhor não. Então, quando nós falamos para o Senhor: coloca nas minhas mãos, Pai, as armas que eu irei necessitar para vencer as batalhas desse dia, Ele já sabe cada uma delas. E Ele irá colocar nas nossas mãos o que nós iremos necessitar. Amém? Então, isso é como o intercessor entra numa guerra, numa batalha. Mas muitos entram na guerra, muitos entram na batalha, e depois, com o tempo, quando a batalha começa a ficar ferrenha, o que acontece? Muitos vão embora. Lembra de Gideão, quando o Senhor falou: fala para eles, aqueles que foram medrosos, aqueles que foram covardes, né? Vai embora, porque guerra não tem espaço para isso. Quantos homens foram embora? Quantos não permaneceram na batalha? E hoje não é diferente. Muitos entram na batalha, entram ali cheio de gás, cheio do Espírito Santo, mas quando o negócio começa a apertar, que aperta de um lado, que aperta do outro, pula fora, né? Mas hoje nós vamos aqui encerrar. Hoje é o último estudo que fala sobre a intercessão. E nós vamos encerrar com esse título: como permanecer na convicção, ou como permanecer nessa batalha. Só existe uma forma. Como que é essa forma? Colocando em prática as Escrituras, colocando em prática a palavra de Deus. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo de número 8. Romanos 8, que vai nos ensinar como permanecer nessa convicção, como permanecer na fé, como permanecer nessa batalha sem recuar, mas tendo a certeza que você está fazendo a coisa certa, está lutando pelo reino de Deus. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Na minha Bíblia está esse título, mas títulos são diferentes, tá? Pode ser que na sua Bíblia tenha um título diferente, isso não é erro, porque títulos quem colocou na verdade foram os tradutores, foram os homens, né? Diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Você vê que é uma pergunta aqui. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos
dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nós vamos ver aqui então, através desses versículos que nós acabamos de ler, nós vamos entender como permanecer nessa batalha confiando no Senhor. O versículo 31 que diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 31, ele nos encoraja a enfrentar as provações e as tentações com confiança, sabendo que Deus permanece. Se Deus está conosco e Ele está conosco, nada pode nos derrotar. Olha só o que o apóstolo Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Principados, potestades, dominadores do mal? Quem são eles? Quem são eles? Nós vamos ver quando o Senhor fala a respeito dos demônios, quando ele fala a respeito do anticristo, por exemplo, que ele fala que irá ali, que ele vai ter poder para lutar contra os santos e vencê-los. E fala tantas coisas que ele vai fazer, tantas coisas ruins, mas lá na frente a gente vê que Deus com um sopro destrói. Quem é esse Deus? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Senhor e Ele está com você nessa batalha. Ele está com cada intercessor, Ele está com cada filhinho seu, Ele está conosco. E se Ele está conosco, quem poderá nos abater? Por que nós vamos sair correndo dessa batalha? Por que nós vamos nos acovardar? Por que nós vamos ter medo? Se Deus está conosco. Eu gostaria que você abrisse comigo, segura em Romanos, nós vamos voltar aí, tá? Abre comigo lá em Salmo, no Salmo 118. Olha só o que o salmista diz. Salmo 118, somente o versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, eu não temerei. O que pode me fazer o homem? Amém? Então, se o Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma arma poderosa que vai te fazer permanecer na batalha. Não recuar, mas olhar somente para o Senhor.
Versículo 32 diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O Senhor, Ele já nos deu o maior presente. Ele já nos entregou o melhor do céu. Ele nem mesmo seu filho poupou, mas Ele entregou. Ele entregou o seu filho. E entregou por quê, irmãos? Lê, me ajuda aí. Ele entregou o seu filho por quem? Todos nós. Deus, Pai, o Todo-Poderoso, Ele entregou o seu filho por você. Você entende o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Ele nem mesmo o seu filho poupou, mas Ele entregou o seu filho para morrer por você. Como que nós somos tão audaciosos de pensar que o Senhor nos deixa sozinho na batalha? Como nós deixamos muitas vezes o diabo nos enganar, dizendo que nós estamos só, que nós estamos perdendo a batalha. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, Deus nem mesmo o seu filho Ele poupou, mas Ele entregou por você, por todos nós. Então como, continuando o versículo 32, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Como que Ele não nos dará a vitória na batalha? O intercessor, ele enfrenta batalhas, mas na certeza da vitória. Ele já nos deu o maior presente, que é Jesus. Não nos dará também tudo que nós precisarmos para viver e para vencer as nossas batalhas? O Todo-Poderoso, Ele luta por nós. E às vezes nós pensamos: meu Deus, mas essa batalha está muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir vencer. Não vai mesmo não. Mas é o Senhor que vence por você. E quando nós entregamos, irmã Marli, as nossas batalhas nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eu não posso, eu não tenho força, mas eu sei que essa batalha é o Senhor que está guerreando por mim. É o Senhor que está lutando por mim. Amém? Ainda na carta aos Romanos, segura aí no capítulo 8 e vamos comigo lá no capítulo 5, a partir do verso 6. Eu quero que você grava bem esses versículos na tábua do seu coração. E se você não pegar mais nada deste estudo hoje, que você venha pegar pelo menos esses versículos que nós vamos ler aqui. Que diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus, repita comigo, mas Deus prova o seu amor para conosco. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você está entendendo, amados irmãos? O Senhor, então, Ele entregou o seu Filho por amor a nós. E através do seu sangue precioso é que nós vencemos todas as batalhas.
batalhas. O cristão, ele não de forma alguma, o cristão autêntico, aquele que confia na palavra e que vive a palavra, ele nunca sairá derrotado de uma batalha. Nunca. Lembra-se de Estevão, o primeiro mártir? Ele pregava a palavra, as pessoas olhavam para ele e via nele a face de um anjo. A face dele, irmã Juliana, brilhava de tanta presença do Senhor que ele sentia. Mas por causa da presença, todo o ódio das pessoas que ele estava se voltou contra ele. A Bíblia diz então que eles começam a gritar que ele tinha que morrer, apedrejai-o. E eles começam então a lançar pedras sobre Estevão, e lançando pedras. Você já imaginou a dor deste homem? A dor que ele sentia? Uma pedrada, irmãos. Eu nunca levei uma pedrada não, mas eu posso imaginar que é extremamente doída. E ali eram várias pessoas lançando pedras. Mas Estevão olha para o céu e diz: eu vejo o céu aberto. E eu vejo o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Ele perdeu essa batalha? Jamais. Jamais. Porque aquele que confia no Senhor, ele estava ali, a carne dele estava sendo apedrejada. A carne dele estava morrendo, mas o espírito dele estava mais vivo do que nunca. Porque ele, Estevão, foi o único que viu Jesus de pé. Muitos teólogos falam, né, por que Jesus estava de pé nessa situação. Eis aí uma pergunta. Será que era para vir acabar com todo aquele ódio? Ou será que era para receber esse primeiro mártir de pé e abraçá-lo dizendo: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, porque não negaste a mim. Amém? Então nós não temos que perder batalha não, irmão. Nós temos que estar dispostos a lutar sempre pela nossa salvação. E o apóstolo Paulo, ele deixa aqui muito claro, Romanos 8, quem chegou agora, Romanos 8, versículo 32, ele deixa bem claro: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por nós, como nos não dará também ele todas essas coisas? Retroceder para quê? Deixar que a carne te leve para quê? Deixar que as batalhas dessa vida te levem embora para quê? Se nós servimos a um Deus que nem mesmo o seu filho poupou por amor às nossas vidas. Amém? Versículo de número 33, que diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, muitas são as acusações. Acusações que vêm de fora e acusações que vêm de dentro. Quando eu digo acusações que vêm de dentro, eu estou falando sobre a nossa própria consciência. Como que muitas vezes a nossa própria consciência nos acusa. Então a gente recebe acusação do mundo, recebe apontamento do mundo e também até muitas vezes nós mesmos, a nossa consciência está constantemente tentando nos acusar. Fraquezas existem, mas nada disso pode mudar o resultado. Nada disso pode frustrar os planos de Deus na vida daquele que permanece fiel ao Senhor. Como eu disse aqui no início desse estudo, nós temos um inimigo em comum. E esse inimigo em comum, nós só iremos vencê-lo debaixo da obediência às Escrituras. Eu gostaria que você abrisse comigo agora lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 12. Segura Romanos aí. Apocalipse 12. Nós vamos ver que esse inimigo em comum, ele já foi derrotado. Capítulo 12 do Apocalipse.
Olha só o que diz, versículo 10 e 11. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Senhor Deus e o poder do seu Cristo. Porque já, olha só, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vocês entenderam isso aqui? Deu para vocês compreender? Aqui nós vamos ver que o acusador já é derrubado, o qual diante de Deus nos acusava de dia e de noite. Mas como vencê-lo? Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não, isso aqui é muito sério, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? E não amaram as suas vidas até a morte. O acusador já foi sentenciado. Versículo 34 diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós vamos entender no versículo 34 que Cristo, que a sua morte, pagou toda a nossa dívida. Toda a dívida que nós tínhamos foi paga na cruz. Jesus pagou por nós com o teu sangue. E a sua ressurreição garante a nossa vitória. E hoje Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Nenhuma culpa do passado, nenhuma acusação do diabo e nenhuma condenação do mundo pode nos separar da graça de Deus. Em Cristo nós somos perdoados e em Cristo nós somos livres. Amém, amados? Vamos ler novamente o 34 para entendermos bem. Quem é que condena? Quem é que pode nos condenar? Quem é que pode nos acusar? Apocalipse 12 diz que o acusador já foi derrubado. E quem é que pode nos condenar? Pois se foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, Ele está à direita de Deus, e o que Ele está fazendo? Intercedendo por nós. Lembra daquela figueira que estava plantada no meio ali da plantação de uva? Como é que fala? No meio das oliveiras, né? Estava ali uma figueira. E todo ano, ali o agricultor ia olhar e aquela figueira não dava frutos. Até que o dono da terra chegou e falou o quê? Vamos cortá-la. Vamos cortá-la na raiz. Porque ela está ocupando espaço à toa. Né? Vamos tirá-la daqui. Ela está ocupando um espaço em vão. Aí chega o intercessor. E o intercessor diz assim: vamos deixá-la mais um ano. Vamos dar mais uma oportunidade.
Vamos podar as suas folhas. Vamos cavar em volta as suas raízes. Vamos chegar com um adubo. Vamos cuidar dela mais um pouco, para ver se o ano que vem ela não dá fruto. Eu vejo, irmãos, para nós, quantas são as nossas falhas. Quantas vezes nós temos falhado. Quantas vezes que nós falamos hoje, a partir de hoje vai ser assim. Eu quero buscar mais, eu quero me consagrar mais, eu quero abandonar esse pecado, eu quero ser bênção nas mãos de Deus, eu quero viver para Cristo. E muitas vezes nós não cumprimos aquilo que nós prometemos para nós mesmos e para Deus. Você já pensou se o julgamento de Deus fosse como o nosso julgamento? Você já pensou se os olhos de Deus fossem como os nossos olhos? Onde nós estaríamos agora? Porque nós não erramos todos os dias. Nós erramos várias vezes por dia. Não é assim? Quem dera se nós falássemos assim, eu erro todo dia, eu tenho um erro, todo dia eu tenho um erro, mas não é assim. Nós erramos várias vezes por dia. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm um intercessor. Mas não é um intercessor comum. É alguém que morreu por vocês. E alguém que ressuscitou por vocês. E que hoje ele está à direita de Deus intercedendo. Porque quem sabe, muitas vezes o pai diz, não, já chega, eu já dei muita oportunidade, está ocupando a terra à toa, não está dando nenhum fruto. E Jesus fala, espera mais um pouco. Vamos podar, né? Vamos tirar esses galhos velhos, vamos tirar essas folhas secas, vamos tirar esses chupins, essas ervas daninhas que está sufocando a planta. Vamos fofar a terra, vamos chegar à terra mais, vamos colocar adubo, vamos cuidar mais, para ver se dá fruto. Nós possamos abraçar esses versículos aqui hoje, e saber que o Pai cuida de nós, que o Filho cuida de nós, que o Espírito Santo cuida de nós, a quem nós temeremos. Precisamos de ter constância nessa batalha e não olhar para trás. Então nenhuma culpa do passado, nenhuma acusação do diabo, nenhuma condenação do mundo pode nos separar dessa graça, deste amor tão tremendo que o Senhor tem por nós. Por isso que o salmista diz, o que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? O que a gente pode dar ao Senhor, irmão Pedro? Tudo é dele. Tudo é para Ele. Nós, quando estávamos na nossa juventude, quando éramos jovens, na minha época eu ouvia se falar muito disso, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Nosso nariz é nosso. Nada é nosso. Tudo é dele. Hoje nós vemos aí, né, uma doutrina ensinamento tentando se levantar nessa nação, dizendo, né, meu corpo, minhas regras. Mentira do diabo. O corpo não é nosso, o corpo é do Senhor. Tudo é dele. Tudo é dele. Foi ele quem criou. Eu estava vendo ontem, ali na casa da minha filha, com o meu netinho, ele estava estudando e estava vendo sobre o corpo humano. Se fosse juntar todos os vasos sanguíneos que tem em um corpo e esticar em linha reta, dá mais de 100 quilômetros. E o Senhor cuida de cada um deles, porque se um entupir, a gente sente dor. Não é assim? Ele cuida de cada um deles. E como pode se levantar o ensinamento, meu corpo, minhas regras? Que corpo, que nada. Tudo é do Senhor. Foi Ele que criou. E tudo Ele criou para a honra e glória do seu nome. Amém?
Então, para que ter medo dessa batalha? Permaneça nela até o fim, porque se te matarem apedrejado, você vai olhar para o céu e vai ver o Filho de Deus em pé para te receber à direita do Pai e para dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, porque não retrocedeu na batalha, mas confiou no Senhor. Amém? Olha só o que diz o versículo 35 e 36. Estamos falando aqui sobre permanência, tá? Como permanecer na batalha da intercessão. Versículo 35 e 36 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Vocês lembram que nós lemos ali, que nós acabamos de ler? Eu não sei se nós lemos lá no outro. Não. Mas se for, depois eu lembro. Espera aí. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas eu gostaria que você fosse comigo lá em Mateus 16, para nós grifarmos isso aqui. O versículo 36 que diz: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos entregues à morte todo dia. Aí nós vamos lá em Mateus 16. Que diz assim o verso 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui? O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui, irmãos? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí a gente vai aqui no verso 36 do capítulo 8 de Romanos. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. O que a palavra de Deus está dizendo? Todo cristão precisa estar dispostos a morrer por ele todos os dias. Aí vem a pergunta para nós: nós estamos dispostos a morrer por amor ao Senhor? Lutar até a morte? Essa pergunta precisa de estar latente em nossos corações. Sempre precisou, mas agora, nesses últimos tempos, mais do que nunca, nós precisamos de nos perguntar: até que ponto nós amamos ao Senhor? Até que ponto nós estamos dispostos a lutar, a guerrear em favor do reino de Deus? Somos entregues à morte todos os dias. Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, irá perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, irá encontrar. Isso é muito profundo. Porque está chegando esse tempo. O apóstolo Paulo ele inicia dizendo: nada pode nos separar. Nada. Olha só o verso 35 novamente. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Aí vem a tribulação, a grande tribulação, aquilo que está para vir,
aquilo que está vindo a galope, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele está desenhando a tribulação aqui. Por amor de ti, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, servir ao Senhor, assentados num ambiente confortável, é fácil. E muitos ainda dizem que é difícil demais. Mas pode vir um tempo, e esse tempo está vindo, onde esse conforto pode acabar. E como ficará a nossa fé? Até que ponto nós somos entregues ao matadouro todos os dias? Nós precisamos de ter essa certeza que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aí eu volto lá no versículo 31 que nós iniciamos. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Jesus vai e fala assim: por que vocês estão temendo o homem? Por que vocês estão temendo aquele que pode matar o corpo, mas não pode tocar na sua alma? Vocês precisam de temer aquele que, além de matar o corpo, ainda tem poder de lançar a sua alma no inferno. Quem é esse? É o Senhor. Somente a Ele nós devemos temer. Amém? E no verso 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Mais do que vencedor. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus está nos dando aqui a certeza da vitória. Com Ele vocês são mais do que vencedores. Não são apenas vencedores, mas é mais. O que é ser mais do que vencedor, irmão? Pensa você numa corrida. Uma corrida onde estão todos correndo e tem o prêmio, né? O prêmio de primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Aí de repente você vai correndo e você chega em primeiro lugar. E ali você ganha a sua taça, né? Você ganha ali o seu prêmio de primeiro lugar. Então você é um vencedor. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Diácono Paulo, sobre algo além, mais do que vencedor. É mais do que aquilo que você pode imaginar. Porque aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus está preparando para nós. Amém? É a eternidade que será aberta depois do milênio, onde os portões irão se abrir. Meu Deus, meu Senhor da glória. Então em Cristo vocês são mais do que vencedores. Nenhuma dor física, nenhuma dor emocional, nenhuma dor aqui desse mundo pode se comparar com aquilo que o Senhor está preparando para nós. Com aquilo que o Senhor está preparando por aqueles que nele confiam. Por quê? Porque nele nós somos mais do que vencedor. Aí diz, tem uma vírgula aí, versículo 37 diz aqui: por aquele que... Eu gostaria que você fizesse assim no seu peito e falasse: por aquele que me amou. Está entendendo? Quem é você em Cristo? Quem somos nós em Cristo? Para que recuar? Avançai-vos. Ide. Fazei discípulo. Pregai o Evangelho.
Aí você pergunta aí fora a pessoa que desviou, o que te fez desviar? Ah, porque o irmão, o fulano, falou de mim, levantou uma calúnia, levantou um falso, cheguei na igreja, o pastor me olhou meio assim de lado, falou meia boca comigo. Irmãos, o que é isso? O que é isso? O que está nos esperando? Nada pode nos afastar do Senhor. Nada vale a pena. Amém? E aí nós chegamos no versículo 38 que diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, o amor de Deus, ele é eterno, ele é inabalável. Mesmo nas piores tempestades, ele está conosco e ele nos sustenta. Aleluia. Porque eu estou certo que nem a morte e nem a vida. E lá em cima ele fala: nós somos entregues à morte todos os dias. A gente levanta da nossa cama, temos a certeza que estamos levantando, mas não temos a certeza se iremos deitar naquela cama, né? Mas ele diz: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, príncipes, poderes, nem o presente, que é agora, e nem aquilo que está para vir. Abre comigo lá na carta aos Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1. Verso 21, que diz assim: acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Irmãos, eu vou ler o 20 também, para que vocês possam entender. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Louvado seja Deus. Ele está conosco, é Ele que nos sustenta. Aleluia. E o amor de Deus é eterno e também inabalável. Nos nossos piores momentos, nas nossas tempestades mais fortes. Louvado seja Deus. Lembra-se, o seu Deus, o meu Deus, é aquele que está acima de todo principado. É aquele que está acima de todo poder. Aleluia. Eu gostaria que você fosse um pouquinho para frente agora no capítulo 6 da carta aos Efésios.
no versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, nós vamos entender que nós não podemos retroceder dessa batalha. E hoje nós falamos como permanecer de pé, como intercessor, com o chamado de Deus para a nossa vida. Talvez eu estou falando aqui hoje com alguém que está orando pela sua família. E que muitas vezes você olha e a situação continua na mesma. Você ora, você fala, você aconselha e continua do mesmo jeito. E o Senhor te trouxe aqui neste estudo para te dizer: quem está com você nessa batalha nunca perdeu uma batalha. E não vai ser a sua que ele vai perder. Ele está acima de todo principado. Ele está acima de toda potestade. Aguente firme. Se arme da armadura de Deus e confia no Senhor. Porque aquele que te alistou para essa peleja, ele é fiel e justo. Ele nunca será pego de surpresa. Não adianta chegarmos para Deus e dizermos: Deus, eu não estou aguentando mais. Nós somos humanos. E há momentos, sim, na nossa vida que nós pensamos que não estamos aguentando mais. Mas aí nós temos que voltar para as Escrituras, onde nós vamos entender que tudo que nós estamos passando não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia da nossa dor. Ele já sabia do nosso momento de querer retroceder. E essa noite ele está dizendo: antes de você dizer que não está aguentando mais, eu já coloquei na sua mão a arma para essa peleja. Eu já te capacitei para este momento. Então aguente firme. Não retroceda, intercessor do Senhor. O Senhor te levantou para essa peleja e Ele já te entregou a sua vitória. Amém? Hoje eu quero estar ouvindo as pedrinhas. Que hoje agora encerra aqui, né, sobre os